Delfino Frederick e João Escorpião. O que esses dois personagens têm em comum? Tirando o fato, é claro, de que ambos foram interpretados por mim. Bom, eu digo a vocês. Ambos foram um desafio, que marcaram a minha trajetória como ator. E agora eu irei dizer como foi para mim encarar esses dois desafios, e como cada um deles me fez crescer como ator e também como ser humano. Hoje começarei pelo Delfino, e em breve contarei mais sobre João. Assim será mais fácil de falar sobre esses dois personagens, como cheguei no resultado final de cada montagem e a curiosidade por trás dos dois. Então pegue a sua varinha e se prepare para adentrar nesse mundo mágico de Castelo Bruxo. Olá, eu me chamo Paulo Doller, tenho 21 anos e sou um ator em desenvolvimento, que recém se formou no curso básico de teatro e que está prestes a ingressar no curso técnico. O meu objetivo com esse vídeo é compartilhar com você a minha jornada e mostrar como cada personagem que dei vida me ajudou a crescer e a evoluir dentro dos palcos. Eu pretendo também ajudar você que cursa artes cênicas ou que pretende cursar. E se tem algo que eu aprendi no teatro, é que ele não é feito sozinho. O teatro é um coletivo. Então é sempre importante você se conectar ao outro, ajudar o outro e a compartilhar ideias. Então agora, sem mais delongas, eu irei lhe contar a história por trás do personagem Delfino Frederick. Bom, tudo começa em 2022. Eu era novato no teatro e ainda cursava o segundo ano básico. Na época, eu ainda era um garoto muito travado em cena. Afinal, tinha acabado de me estrear nos palcos e na Fego com o experimento cênico Submarino, que, como o nome diz, foi um experimento. Não chegou a ser um espetáculo. Afinal, a gente havia acabado de retornar às aulas presenciais, pois na época era pandemia ainda, e isso atrapalhou bastante o nosso processo no primeiro ano. Só em 2022 que as coisas foram para valer. E esse é o ano no qual eu me descobri na comédia, que a propósito era o meu objetivo inicial no teatro, crescer na comédia. Não é à toa que esse foi o ano no qual eu me voltei mais para o humor. Eis então que descubro o Teatro Laboratório, um projeto paralelo ao curso, criado por Jefferson Machado, professor e coordenador no curso de Artes Cênicas da Fego. O Teatro Laboratório era um lugar onde juntava alunos dos básicos, técnicos e ex-alunos formados em teatro na Fego. E o objetivo era de experimentar coisas novas e de desafiar os atores e atrizes que ali estavam presentes. Na época, eu tinha muito medo de participar do laboratório e botar em risco os meus estudos no curso básico. Porém, quando eu soube que o projeto que iria ser trabalhado era de Harry Potter, ou melhor, uma peça que se passaria na escola de magia brasileira, não aguentei a empolgação e mandei uma carta dizendo quanto tinha interesse. É claro que também perguntei se isso não iria colocar em risco os estudos do curso, para alguns alunos que eram do técnico e para alguns ex-alunos da Fego que eu conhecia. Era chegado o primeiro encontro no laboratório, e eu, assim como a maioria, me encontrava muito nervoso, pois estaria em meio a várias pessoas, sendo elas do técnico e antigos alunos que já eram formados. Como eu era muito quieto e inseguro, eu ficava mais no meu canto, só observando, evitando falar com as pessoas, quase como uma tartaruga que se esconde dentro do próprio casco, pois para mim naquela época era muito incômodo estar em meio a pessoas que não conhecia. Então eu buscava evitar elas, mesmo com vontade de conhecê-las, de me enturmar e com medo delas acharem que eu era metido ou mal educado.
Bom, com sorte, o teatro foi me ajudando nisso. Mas guardem essa informação, pois eu irei falar mais abertamente desse assunto e desse meu jeito introvertido quando for a vez de falar do João, pois como Fábula é uma peça que aborda assuntos e temas que ocorrem nas escolas, será mais fácil de falar sobre esse assunto no próximo vídeo. Bom, voltando para Castelo Bruxo, apesar da minha dificuldade em me enturmar e com o medo de me expor em meio a tanta gente que eu não conhecia, aos poucos comecei a me adaptar, pois ao longo das aulas eram feitas várias dinâmicas para que a gente pudesse nos conhecer uns aos outros e também para trabalhar a conexão entre nós. Isso era muito importante, porque para uma peça acontecer, tem que se ter muita conexão entre os atores. E após trabalharmos um tempo a conexão, começamos a trabalhar a nossa imersão dentro daquele mundo mágico. E para isso, o diretor havia nos passado o desafio de se sentir na pele de uma caipora. Bom, e para quem não sabe, as caiporas são criaturas que protegem as matas e a escola de magia da Amazônia. São quase como os pirraças da franquia Harry Potter, mas 10 vezes mais atiçadas. Enfim, após o diretor nos orientar e passar vários exercícios para que assim a gente pudesse descobrir as nossas próprias caiporas, era finalmente o momento perfeito de liberar o texto do espetáculo, para que assim a gente pudesse conhecer os personagens. E eu naquele momento mal sabia que estava perto de conhecer Delfino Frederick e de escolhê-lo, ou melhor, ele me escolher para lhe dar vida. Como a história se passaria no Brasil, é claro que teríamos uma mistura desse mundo mágico com o folclore brasileiro. Afinal, o foco da peça era na Escola de Magia do Brasil, e não em Hogwarts. Por mais que houvesse os 4 alunos das 4 casas que conhecemos, que eram elementos importantes para complementar a trama da peça. E eram eles, Gregory Gaunt, da casa Sonserina, que foi interpretado por João Vitor Mercê. Perpétua Olivaras, da casa Corvinal, interpretada por Yara Rodrigues. Brigitte Belfort, da casa Grifinória, interpretada por Mariana Mafra. E é claro, o último, mas não menos importante, ele, o grande Delfino Frederick, da casa Lufa-Lufa, interpretado por mim, Paulo Doller. Naquela altura do campeonato, a gente já tinha lido o texto e conhecido os personagens. Eis então que o diretor me pergunta quais seriam as minhas 2 opções de personagens. Bom, no começo foi bem difícil de escolher qual personagem eu queria ser, mas havia dois naquele texto que haviam chamado a minha atenção, e eram eles, Franco Boto Rosa e, é claro, Delfino Frederick. Bom, eu havia me interessado pelo Delfino justamente por me identificar com o seu jeito todo desengonçado e atrapalhado, tirando o jeito meio palhaço também. Porém, eu havia me interessado também pelo jeito galanteador do Boto Rosa. Isso me fez querer dar vida a ele, pois seria um desafio, ainda mais pra mim que na época era muito quieto. Então dar vida a um personagem como ele seria um bom começo e um bom desafio também. Eis que vem a primeira curiosidade desse vídeo, pois na hora de dar uma resposta para o diretor, eu havia dito a ele que a minha primeira opção era o Franco Boto Rosa e a segunda era o Delfino, pois para mim, pegar o Delfino logo de cara era um desafio muito grande e eu me encontrava muito inseguro na época. Eu não acreditava no meu potencial, ainda mais que na época, nas leituras, quem fazia o Delfino era um grande amigo meu, Wesley Madonna, e ao meu ver, ele era a escolha perfeita para o personagem, pois ele já era formado, ele batia com o personagem e até a entonação dele era boa. Para mim, eu jamais iria dar conta daquele papel e jamais estaria na altura dele. Mas eu estava prestes a ver o quão enganado eu estava a meu respeito, pois logo em seguida o diretor veio com a resposta, falando: o papel de Delfino é seu. Você irá interpretar esse personagem. É lógico que na hora eu fiquei bem surpreso e nem acreditei, mas mesmo com insegurança eu concordei e disse a mim mesmo que iria dar o meu melhor para dar vida a esse personagem. Mas e para você? Eu seria um bom Boto Rosa?
Deixa aí nos comentários. Os ensaios funcionavam da seguinte maneira: a gente se dividia em grupos e estudávamos os nossos textos. Passávamos várias vezes as nossas falas e em seguida a gente começava a montar as cenas. O meu grupo era composto pelos 4 atores que davam vida aos bruxos de Hogwarts. Eu, João Vitor, Yara e Mariana Mafra. Éramos um quarteto com 3 alunos do 3º ano técnico e eu de 2º ano básico. Parecia até engraçado, pois para mim parecia muito uma mosca no meio de 3 deuses da atuação. Eu estava muito inseguro e com medo dos 3 me carregarem nas costas. Tanto que no começo os 3 falavam e discutiam ideias, enquanto eu só observava e abria a boca só para falar as minhas falas. Até cheguei a achar que os 3 iriam me excluir e pensar que eu não estava interessado. Mas no final eles me acolheram e aos poucos fui deixando de ser aquele garoto quieto e comecei a me sentir mais seguro para falar e dar ideias. Até que eu cheguei num ponto no qual eu percebia que mesmo sendo do básico e os 3 do técnico, que nós éramos iguais. Todos atores que naquele momento se uniam para ensaiar e dar vida aos seus personagens. Eles aprendiam comigo e eu aprendia com eles. Isso me ajudou muito na minha atuação com Delfino e aos poucos eu fui vendo aquele garoto introvertido indo embora para que eu pudesse crescer e dar vida àquele personagem. Olha aí o teatro me ajudando e me surpreendendo novamente, mais uma vez. E aos poucos, conforme passavam os ensaios, uma amizade nascia dali, o que ajudou bastante em nossas cenas, pois isso contribuía e muito na nossa conexão e na nossa química em cena. Dava para esperar muita coisa de nós 4, e que aqueles 4 bruxos de Hogwarts seriam um marco para a peça. Após vários meses de ensaio e após eu estudar muito o meu personagem, minhas falas e dar um colorido nas falas e nas piadas do personagem, era chegado o momento da estreia. Mal dava para acreditar que em poucos minutos iríamos nos apresentar. Parecia até que era mais um dia de ensaio, só que dessa vez com um público para nos assistir. Eu já me encontrava pronto, caracterizado de lufano e com a minha varinha nas mãos. Então, fechei os olhos, me concentrei, mesmo com aquele frio na barriga, e respirei. Lembrei de todos os ensaios, tudo o que eu aprendi até ali, o quanto eu cresci e evoluí. Então soltei. Disse para mim mesmo que estava pronto para superar aquele desafio, e assim o fiz. Segurei na mão de Deus, pedi para Ele que me ajudasse naquele momento importante e me posicionei para começar o espera público. Se encontravam no centro do palco Delfino, Gregory, Perpétua e Brista, ao som temático de Harry Potter que os fãs conhecem. Logo, o público subia. E só dava para ouvir o público aguardando a peça começar. E nós 4 imóveis em meio a todos. Eu estava ansioso para começar. Sentia algo no meio do meu peito, os batimentos acelerados, até que o diretor caminha até nós 4 e fala: "Vamos começar." Imagina o quanto essas palavras mexeram comigo. Então, demos início à estreia. Eu lembro até hoje da sensação, da satisfação em dizer a minha primeira frase para o público. Como se esquecer da famosa frase: "Boa noite a todos. Eu me chamo Delfino Fedric. Até aquele momento, aluno de Hogwarts, casa Lufa-Lufa. E eu sinto muita falta do meu elfo doméstico. Sim!" Simplesmente impossível. E é claro que a peça foi um sucesso, pois a gente apresentou 3 dias consecutivos e os 3 dias foram um sucesso. Eram pessoas elogiando, comentando o quanto gostou da peça. Foi um sucesso. E mesmo com todo aquele nervosismo, com ansiedade, a gente conseguiu apresentar a peça, a gente se divertiu, o público se divertiu e no final, isso é o que importava.
E é claro que as pessoas vieram até mim fazer comentários sobre a minha atuação de Delfino. E eram muitas pessoas surpresas com a minha atuação, pois vieram até mim e falavam: Nossa, mas você é muito bom na comédia, é a sua área. Nossa, Delfino Frederick, muito cômico, ou melhor de tudo, as pessoas falando que não acreditavam que aquele garoto que aparentava ser quieto, mas no canto dele, sem falar uma palavra, conseguiu fazer aquele papel, aquela atuação na comédia. Muita gente ficou surpresa com isso. É como se eu tivesse me revelado, né? Porque todo mundo tinha aquela visão do Paulo quieto, introvertido, e do nada chega no momento de se apresentar ali no palco e bom, uma surpresa. E é claro que eu fiquei muito feliz com esses comentários, porque também foi uma surpresa para mim. Eu não me reconhecia mais. E é por esse quesito que eu sou muito grato ao Delfino, por ele ter me mostrado esse lado que eu não conhecia. Eu acho que depois de ouvir toda essa história, a gente pode dizer que eu vivi muita coisa e aprendi muita coisa com esse personagem. Eu comecei esse processo de um jeito e terminei de outro. Foi uma mudança muito grande. Eu comecei como um garoto quieto, inseguro, introvertido, e saí como um garoto mais extrovertido, falador, brincalhão e seguro consigo mesmo. Aprendi a enfrentar os meus medos, aprendi a me desafiar e aprendi a ver as coisas com outros olhos. Eu vivi momentos e experiências novas, conheci pessoas novas e fiz novas amizades. Mas o mais importante, eu aprendi a ver um lado meu que eu não conseguia ver e que só comecei a enxergar graças a esse personagem. É, Delfino, você mudou a minha vida. E por esse motivo, eu serei eternamente grato a você e jamais te esquecerei. E sou grato também a você que me acompanhou até aqui nessa jornada. Se você gostou desse vídeo e desse conteúdo, deixe o seu like, compartilha e também comente para poder me ajudar. Em breve eu voltarei para contar mais histórias. A próxima será a vez do João Escorpião. E daí em diante será dos personagens que vocês quiserem. Mas por hora é só. Então é isso. Novamente o meu obrigado para você. E essa foi a história por trás do personagem, Delfino Frederick. Até mais e um forte abraço. Evoar!